Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um dia mais que especial para o negócio do jogo. Estamos aqui com o nosso amigo, sócio e companheiro César Grafietti, o pai da criança, porque hoje nós vamos falar do relatório Convocados 2024, que há quase 2 semanas faz o maior sucesso aí no mercado, na mídia, com a repercussão impressionante. César, obrigado por essa jornada de 15 anos, né? É o 15º ano do relatório, um relatório que se tornou Convocados há 3 anos, né? Desde que a sociedade começou e você deu a ideia de trazermos para cá e ampliarmos com um pouco mais de conteúdos de história, conteúdos de consumo. Né? Obrigado também à parceria de comercial e de produção com a Outfield e o patrocínio da Galápagos Capital, que tem nos dado suporte para avançar com esse projeto. Hoje nós vamos fazer o episódio número 1 de 2 para falar um pouco dos resultados, dos indicadores, sempre com foco em trazer ideias, soluções, em cima do momento atual e do momento histórico dos clubes. César, ratifico meu agradecimento da sua contribuição ao longo desses anos para o mercado, sua saudação, e aí eu já coloco de cara a primeira pergunta. O que os principais indicadores mostram? Bom dia, boa tarde, boa noite, César. Bom, fala, Rafa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham no podcast, no videocast, enfim, para o YouTube. São 15 anos aí fazendo esse relatório que nasceu de uma grande brincadeira e acho que virou uma boa referência no mercado, algo que o mercado não tinha, que foi sendo aumentado o seu acesso, a sua penetração, com mais temas, com mais assuntos, enfim, é quase um raio-x do mercado do futebol, da indústria do futebol, para quem quer entender e para quem quer trabalhar nesse segmento. Então, fico feliz de poder estar há 15 anos falando sobre isso e acho que ajudei de alguma forma lá no início a divulgar mais a necessidade de todo mundo conhecer um pouco mais de finanças e um pouco mais de como as coisas funcionam dentro da indústria do futebol. É um negócio que acaba sempre, todo mundo acha que sabe, todo mundo dá palpite, todo mundo fala, mas nem todo mundo conhece o dia a dia, enfim, e os grandes detalhes de como essa indústria funciona. Então, o relatório, acho que ele aborda uma série de aspectos em relação a isso. Para começar, e aí eu acho que é importante a gente já iniciar aqui, que os indicadores mostram, eles mostram um futebol brasileiro que em 2023, olhando a Série A mais precisamente, que cresce bastante do ponto de vista de receitas, e aí aqui, quando a gente fala cresce e receitas, nós desconsideramos nessa conta as receitas das vendas dos 20% dos direitos futuros dos clubes da Liga Forte União, porque isso não é uma receita recorrente, isso não é fruto da operação, a gente está sempre pronto e disposto a entender a operação, aquilo que o clube gera. Então, receitas cresceram bastante, aí em contrapartida, com mais dinheiro, os clubes gastaram mais, investiram mais, e o impacto final foi mais dívidas. Então, esse é um pouco do raio-x inicial do futebol, e acho que é um pouco da dinâmica da indústria. Isso é importante a gente deixar claro para quem nos ouve. O futebol, a prática do futebol é botar um time em campo para disputar competições, para ser campeão, ou enfim, para ter o melhor desempenho possível. É natural que ter mais dinheiro faz com que você gaste mais. O grande segredo aqui, a gente vai falar daqui a pouco em mais detalhes, de onde vem esse dinheiro, como ele vai crescer, como você consegue, como clube de futebol, adicionar receitas para poder gastar mais, para poder dever menos, enfim, para poder ser competitivo no médio e longo prazo, né? Aí, produção, essa primeira parte da fala do César, eu acho que é o primeiro corte, né? Para onde vão os indicadores? Cresce em tudo. E cresce por quê? Porque o esporte o futebol é entretenimento, o futebol é resultado, é dentro de campo, e na medida em que os clubes faturam mais, acabam tendo mais chances de gastar, de investir. Então, esse primeiro corte aí, produção do César, é bem relevante para o mercado. César, uma coisa que me chama a atenção, depois de ter me aprofundado muito na parte financeira, e de fato eu tenho me aprofundado bastante, até confesso, divido com a turma, fiz a revisão aí do relatório, lógico que é muito difícil não deixar passar um errinho, alguma coisa, mas tive o carinho enorme de ler com muita atenção, página por página, das 301 páginas, contando as capas,
E a cada momento que você lê, você aprende mais um pouco, você tem uma ótica de visão. Mas, ainda assim, para o nosso público, é impressionante como a recorrência na análise, o acúmulo dos anos, mostra que os números explicam muito o campo também, né, César? Eu acho que esse é um ponto, é um incentivo que a gente dá às pessoas a estudarem a parte financeira, porque as explicações começam a acontecer. Aí eu vou te fazer uma pergunta bem profunda aqui agora, porque é algo que a gente já percebe clubes saindo da bolha, clubes criando o seu próprio rumo, já estamos cansados de falar isso. Mas o que a gente poderia projetar se, além de seguir a tendência, ou seja, todos os indicadores crescessem, alguns clubes, ou mais clubes, porque alguns já fazem isso de fato, aumentassem as suas receitas e diminuíssem as suas dívidas? Sendo futurólogo, onde a gente podia chegar, César? Essa pergunta é boa, porque assim, quando a gente. E é isso, tem a velha frase, né, acho que do Soriano, que é hoje CEO do City Football Group, que a bola não entra por acaso. No futebol, às vezes é verdade, às vezes não é, né? Enfim, mas ela, como regra, ela é sempre válida. Então, porque os clubes se organizam, têm mais dinheiro, com mais dinheiro são competitivos e isso retroalimenta a estrutura. Um dos grandes desafios do futebol hoje é saber lidar com... saber lidar não, né? Tentar reduzir o volume de dívidas, porque quando a gente olha os clubes que estão melhor posicionados no desempenho dos campeonatos, são aqueles que têm mais dinheiro ou têm menos dívidas, porque gastam menos recursos e menos esforço para lidar com essa gestão de um endividamento que vai sufocando as estruturas. Então, hoje o futebol tem mais ou menos um pouco mais de 11 bilhões de reais de dívida na Série A. Se esse número fosse metade, certamente você dá para indicar que só de uso, só de custo financeiro que não se coloca, não se desvia do futebol e vai para pagar despesa financeira, a gente vai falar aqui provavelmente da ordem dos 600, 700 milhões de reais ou mais por ano. Ou seja, é um volume que poderia ser investido em contratação, salário, infraestrutura, ou seja, tudo aquilo que faz com que o futebol seja melhor. Então, este desafio de conseguir controlar as dívidas, reduzi-las, e em algum momento os clubes operarem de uma maneira mais estável, deveria ser o foco daqueles que têm dívidas muito grandes. É difícil só, do ponto de vista de negócio, o dirigente olhar e falar, não, eu vou pagar a dívida e não vou ser competitivo. Por quê? Porque o torcedor reclama, porque a imprensa reclama, porque você vê o seu adversário que está melhor posicionado conquistando e você quer, né, o dirigente quer de alguma maneira estar próximo e tentar fazer alguma coisa. Então, acho que aqui o grande desafio, no fim das contas, é fazer com que os dirigentes entendam que, de fato, reduzir dívidas vai fazer com que sobre mais dinheiro para que as contas sejam fechadas. E aí, claro, desde que você consiga continuar crescendo receitas, né? E esse é o grande desafio que a gente vai mostrar daqui a pouco, quais são as receitas que mais crescem, e elas são fundamentais para os clubes desenvolverem melhor essa operação tão complexa que é a operação do futebol. Pois é. O meu ponto é o seguinte, nós temos um futebol que fatura 8 bilhões... Rafa, só uma coisa, um corte aqui. Essa análise é do ano passado, tá? Então, eu estava vendo isso aqui exatamente, só que o que é curioso, eu estou com a análise aqui, com a apresentação aberta de 2024, e ela foi para o estúdio anterior, então eu acho que eu estou com as duas abertas, e eu escolhi errada. Mas eu vou deixar uma outra pergunta bem provocativa, né? A gente coletou um dado aí, cruzou um dado secundário de que nós estamos próximos de 9 bilhões de faturamento, né, dos clubes da Série A. E eu encontrei um dado do valor econômico do faturamento das 1.000 maiores empresas do Brasil. E nós temos 3 clubes entre as 1.000 maiores empresas.
né? Nós temos o Flamengo, o Corinthians, e acho que é o Palmeiras em terceiro, e o São Paulo ali perto de entrar. É aquela coisa, né, César, de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Eu acho impressionante nós termos 3 clubes entre as 1.000 maiores empresas do Brasil. O Brasil, que já foi uma das 7 maiores economias do mundo. Ou é um dado novo que eu estou impressionado, ou isso é de fato relevante? Não, assim, o que nós estamos vendo é o crescimento do futebol enquanto negócio, né? Acho que é importante, porque assim, vamos lembrar que há 10 anos, nem isso, há 7, 8 anos, os clubes faturavam 300, 250, 300 milhões de reais, já a valores corrigidos, a valores de hoje, né? Ou seja, tem um crescimento importante. Um clube de 250, 300 milhões de reais é considerado uma empresa de pequeno porte no Brasil hoje, né? Um middle market ali, uma empresa pequenamente. Então, ainda não são negócios considerados grandes. E aí é um erro que nós cometemos muitas vezes de avaliação, de dizer, olha, o futebol precisa de mais profissionais qualificados aqui, mais profissionais qualificados ali, mais isso, mais aquilo. Precisa. Mas não tem receita que justifique isso. Por quê? Porque ele vai brigar com uma empresa pequena que fatura 180, 200, 300 milhões de reais. É que o futebol é um negócio que chama muito atenção. Então, por isso a gente sempre espera muito mais. Então, quando tem um CEO que é mais ou menos, que é um CEO que você olha e fala, putz, isso aqui não é um cara tão qualificado, não é porque, de fato, não tem receita para pagar essa conta. Agora, quando eu olho o clube que fatura quase 1 bi, entra nesse ranking já das maiores, das 1.000 maiores, este é um cara que tem total capacidade e condição de eu falar, pô, aqui eu tenho um nível de gestão, um nível de receita, um nível de desempenho que me permite ter profissionais qualificados num nível que vai fazer com que esse bi, 1 bi 300, 1 bi e meio, 2 bi, e aí eu vou conseguir jogar isso para cima. Então, é relevante, sim, olhar que os clubes de futebol estejam entrando num nível mais alto de receita dentro do ambiente brasileiro. E aí, só uma comparação, na Inglaterra, o Manchester United é um clube de capital aberto, ele é um dos 200 maiores empresas de capital aberto na Inglaterra, o que não é pouca coisa também, então, ou seja, mas é um caso à parte. Quando você olha o resto, os clubes também são pequenos. Então, a gente vai começar, e esse é um sinal de que o topo da pirâmide vai de fato afunilar, e esses clubes vão ser destaques efetivamente no médio e longo prazo. Perfeito. Então, resumindo essa primeira parte dos grandes indicadores, é natural, na sua visão, o crescimento das receitas, mas é natural também o crescimento de certo endividamento e de investimentos. Independente do resultado, da boa gestão, do resultado em campo. Nós não estamos entrando nesse mérito. Você vê como natural dentro de um crescimento da indústria como um todo. Exato, especialmente do ponto de vista de custo, né? Se com mais dinheiro, você vai gastar mais para ter elencos mais competitivos. E aí a questão da dívida, a gente pode abordar mais para frente, mas tem que pensar sempre na característica da dívida. A dívida que muitos clubes pagam são dívidas que estão pagando e resolvendo problemas do passado. Tá? Quando eu renegocio um passivo fiscal, eu estou pagando problemas que ficaram para trás. Agora, o ideal é que você tenha clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Atlético Paranaense, que têm dívidas que resolvem e atacam o futuro, o presente e o futuro, que são contratações, valores a pagar a clubes, enfim, premiações a atletas por desempenho, ou seja, eu estou olhando para frente, não estou olhando para trás. Então, aí você tem um ambiente mais saudável, que é um ambiente, enfim, mais profissional, porque eu estou sempre pensando em crescer e não pensando em resolver e apagar incêndio do passado. Impressionante, eu sei que é gravado, né, o nosso papo, mas está acontecendo algo aqui muito interessante. Eu não estou conseguindo colocar a apresentação online, porque eu abro o arquivo de 2024 e ele carrega o de 2023. Então, na tela da gravação, eu vejo 23, os dados de 22 em 23, e no meu computador eu vejo o arquivo 24 com dados de 23. Não sei explicar, pessoal, mas a gente tem que avançar enquanto eu tento resolver, e aí vamos deixar essa brincadeira aí online mesmo, depois. César,
principais destaques das receitas, e aí receita total, incluindo venda de jogador, porque aí acho que sempre você tem uma análise bem interessante, e depois a gente fala das recorrentes. Vamos lá, eu acho que tem alguns aspectos bem interessantes no ano passado, que algumas receitas, 3 grandes receitas cresceram. A receita de televisão ficou mais ou menos estável, as chamadas receitas de televisão, que são direitos de transmissão, mais ou menos estável, que é o esperado, né? Você não tem crescimento tão grande, os valores estão contratados, são de longo prazo. Então, essas receitas ficaram estáveis ou cresceram muito pouco. Agora, quando eu olho as 2 receitas recorrentes, que são gestão do clube direta, que são as receitas comerciais, publicidade, patrocínios, enfim, licenciamentos. Então, essas receitas cresceram muito ano passado. Receita com bilheteria e sócio-torcedor também foi uma receita que cresceu bastante. Ou seja, receitas que o clube consegue gerir, elas foram grandes destaques do ano passado. E a terceira receita que cresceu muito foi a receita com venda de jogador, né, negociação de atletas, que não é uma receita que você consiga necessariamente gerir, mas você tendo um pouco mais tendo boa formação na base e tendo uma saúde financeira que te permita negociar atletas com mais segurança ou sem a necessidade de vender para cobrir buraco de caixa, você vai sempre conseguir valores maiores. Então, de alguma forma, são 3 receitas que os clubes saudáveis têm um pouco mais de controle. E aí, eu volto até com você em relação às receitas comerciais. Como é que o mercado se posiciona e como é que a gente entende que os clubes podem se beneficiar deste movimento que é o mercado comercial, o mercado publicitário, né, o de consumo, olhando o esporte, o futebol, de uma maneira mais ativa e buscando mais espaço para divulgar suas marcas? Bom, aí você toca num ponto muito interessante de uma tese que a gente tem desenvolvido juntos, né? E até foi motivada pelo primeiro bloco desse papo, que é os indicadores todos aumentaram, né? Os bons e os, em tese, ruins. Quando a gente olha aqui para o mercado e tenta entender o que tem acontecido, pelo menos da pandemia para cá, de 2020 para cá, curiosamente, os indicadores também aumentam, todos eles, né? Indicadores que praticamente dobraram de tamanho, como a declaração das pessoas de que praticam algum esporte ou atividade física. É a partir daí, dessa tese, que a gente está desenvolvendo essa oportunidade. Porque você falou uma palavra aí muito importante, controle. Essas 3 receitas que cresceram mais, que puxaram o crescimento, elas estão sob controle do clube de forma individual. Isso é muito importante, porque o direito de TV, ainda que seja a principal fonte de receita de todos os clubes, né, do ponto de vista de percentual, ela não está sob controle total dos clubes. Isso é relevante. Então, quando a gente olha essa oportunidade que o mercado está oferecendo, César, de graça para os clubes de futebol, é importante, porque são pressões interessantes que acontecem. Vamos lá. Pessoas praticando mais esportes ou atividades físicas, marcas precisando de uma comunicação mais assertiva, ou seja, estar mais perto do conteúdo, diante dessa dispersão de conteúdos que nós temos. Então, desse lado de cá, eu vejo uma oportunidade enorme, e temos mais plataformas tecnológicas e de inovação também para ser um meio interessante para esse crescimento, não um fim. Repito sempre isso, tecnologia não é fim, é meio, então ela tem que estar inserida dentro de uma estratégia, dentro de uma gama de ações para facilitar esse processo. Então, quando a gente olha do ponto de vista de destaques, aí no segundo programa a gente pode entrar no detalhe, nós temos mais pessoas praticando esportes, nós temos mais pessoas nos estádios, nós temos mais pessoas dispostas a navegar ali num range de ticket médio, né, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Então, a oportunidade... Lá na minha terra dizem que cavalo encilhado não passa 2 vezes, né? Eu acho que tem um belo cavalo árabe aí, encilhado, passando na frente dos clubes, e eles hoje têm todas as ferramentas. Porque há também mais profissionais, há também mais tecnologia. Há uma coisa, César, que quando eu entrei nessa indústria, lá atrás, dedicado, né, desde 98 nessa indústria,
há mais troca de conhecimento. O conhecimento está acessível para todo mundo. Você hoje participa dos seminários que estão acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, né? Os relatórios de informação e dados estão sempre à mão, então o conhecimento está aí. Então, falando em outra língua, né? Acho que a língua do surf agora, é a tempestade perfeita, né? O futebol brasileiro pode ser o Brazilian Storm do surf, né? Olha que cross-marketing a gente está fazendo aqui, trazendo o surf para o futebol. Não tem muito mais o que falar, é mergulhar nos dados e conhecer cada vez mais o torcedor. Aí tem um ponto que eu acho que é corte para a produção. O torcedor ele precisa ser conhecido todo dia. Tem que ser um acúmulo de informação. E não é só o torcedor do seu clube, você tem que conhecer o fã de esportes. Você tem as suas ferramentas, você tem o seu CRM, você tem os dados das redes sociais, mas você precisa entender o contexto, você precisa saber comparar. E mais do que tudo, você precisa ter uma evolução para entender as tendências. Até porque é por isso que a gente está aqui hoje. Porque nós temos 15 anos de informações financeiras e a gente consegue, daqui a pouco, falar sobre cluster, sobre rating, sobre uma série de coisas que você construiu ao longo do tempo e que hoje traz conhecimento e gestão estratégica para os clubes. Então, o cavalo encilhado está aí. Eu não sei qual é a raça dele. Pode ser árabe, pode ser mangalaga, whatever. Mas os clubes precisam aproveitar. Não, eu também acho. Acho que justamente esse é o momento em que a indústria dá um salto. Né? E quando ela dá um salto, não voo de galinha. Né? Você precisa de um salto sustentável. E para ter um salto sustentável, você precisa ter informação, dados, conhecimento. Você precisa se aprofundar para não pegar só a onda, né? Surfar, voltando ao surf, surfar a onda, por exemplo, das casas de aposta, crescer as receitas. Depois elas vão embora. E se você não construir algo profundo e com um alicerce sólido, você vai perder mais uma vez a oportunidade de usando este momento, desenvolver algo para longo prazo, né, em relação ao conhecimento do seu torcedor. Aí você toca num ponto, César, eu até acho que elas não vão embora, mas elas vão ter outro tipo de relacionamento com os clubes. Primeiro, acho que o patamar de investimento ele deve baixar um pouco e ele vai ser mais exigente, porque quase tudo é digital hoje. E não tem mais nada digital do que uma plataforma de apostas. O cara está com o dedo na pulsação do consumidor a cada minuto. Toda ação que é feita com um clube, eles têm a temperatura imediatamente dentro da plataforma. Então, os clubes têm um dever, e aí, sem dúvida, isso é corte para a produção. Os clubes têm um dever de servir o seu patrocinador, de estar atento com as dores ou as demandas que ele tem para trazer soluções para que essa demanda seja atendida. E nada melhor do que você conseguir medir isso minuto a minuto, como é a audiência do Ibope, sabe? Então, o clube que perceber que esse momento da supervisibilidade, da superexposição de marcas, que elas são ainda muito desconhecidas, isso vai acabar. E a demanda, os objetivos das marcas vão mudar. E os clubes têm que estar preparados para isso. Esse é outro pulo do gato. Falando em gato, esse é outro pulo do gato. Não, é isso, eu acho. E aí a gente vê o efeito desse tipo de situação na comparação entre receitas totais e recorrentes. As totais cresceram, as recorrentes cresceram muito também. E cresceram muito paradas justamente nesses dois itens que nós falamos, a bilheteria sócio-torcedor, né, que foi um retorno do torcedor ao estádio, é uma crescente isso nos últimos 2 anos, e também as receitas comerciais, como comentamos. Nas totais, o grande impacto foi, além dessas duas, foi de fato a negociação de atletas, que fizemos ali 1 bilhão e 600 de reais em negociação. O que está acontecendo é o seguinte, né, os jogadores estão saindo mais jovens, por valores maiores, mas em menor quantidade. Então, isso faz com que, de fato, você tenha que explorar melhor esta fonte de receita, porque o mercado externo continua demandando. O que ele precisa só é de pouco mais de qualidade na formação. Estamos melhorando em relação a isso, temos feito boas vendas. Agora, o grande desafio é transformar isso numa unidade de negócio que deixe de se fazer com que essa receita seja não recorrente e passe a ter um mínimo de recorrência, que o grande destaque hoje é o Palmeiras, que consegue fazer ali um volume bastante relevante de receita todos os anos,
e o Flamengo, que também tem vendido bastante. Eu vou pedir 1 minuto para você, eu já volto, porque eu preciso liberar este felino que está aqui passeando no meu quarto. Perfeito. Enquanto isso, eu sei que você vai botar no áudio aí, ao vivo. Voltando às apostas, eu separei aqui alguns dados, lembrei que eu tinha separado alguns dados. Entre 2020 e 2023, pessoal, o consumo declarado de apostas no Brasil cresceu 56%. Em 2023, na nossa pesquisa proprietária, foram 240 marcas de plataformas de apostas citadas e 130 consumidas. Ou seja, esse mercado ele vai enxugar na medida em que as marcas se tornam conhecidas e na medida em que esse consumo já foi embarcado. Então, eles vão qualificar essa relação. Aí, só para justificar o bloco anterior, né? E aí sim vai se ressaltar ainda mais a necessidade de se trabalhar as receitas recorrentes. Aí eu estou falando das comerciais, no caso de patrocínios, onde os clubes podem, inclusive, César, nós falamos isso no debate de lançamento oficial do relatório. Historicamente, como é que funciona a relação de patrocínio dos clubes? Eles querem um contrato que seja determinado. Hoje está difícil, né? Nós estamos sendo. Você está no mudo. Nós estamos sendo atacados de toda forma. É ligação. Bombardeados de todas as maneiras aqui. São os felinos, é a máquina que não quer funcionar. Historicamente, os clubes eles querem um número de faturamento, independente do que isso represente. E, se possível, que ele seja maior do que o seu principal rival. Eu costumo dizer que se a gente tirar o adjetivo dos headlines, das notícias de patrocínio, a informação fica muito mais verdadeira, né? Porque Clube X fecha o maior patrocínio da história. É sempre assim, maior, melhor. E a ideia não é essa, pessoal. A ideia no mundo digital é você construir junto com o parceiro. É você co-criar com o parceiro. Inclusive, aí, César, me permita, na Sport Track a gente tem um conceito de patrocínio que nós apresentamos no Conafute na quinta-feira, que patrocinar hoje é uma licença para acessar um conteúdo. É uma licença para co-criar em parceria. Isso é um conceito nosso, nós criamos, nós não lemos em livro algum. Porque é verdade, é analisando o mercado. Porque é assim que você traz resultado. É assim que você se torna relevante para o parceiro. E é assim que você evita que você tenha um esforço comercial muito grande para renovar. Ao contrário, o parceiro ele passa a querer manter a relação, né, e ter continuidade. Então, o digital... Aí, ó, produção, isso foi corte aí antes, viu? É muito importante que o clube passe a servir e a assumir riscos, porque o mundo digital hoje permite a remuneração variável. Os clubes precisam acreditar na força do seu torcedor, porque ele dá resultado. Sempre deu e está dando cada vez mais. Esses são os indicadores. Não seguir isso, eu acho que é um equívoco, César. O que você acha disso? Não, sem dúvida. Eu acho que você tem instrumentos, você tem ferramentas, você tem qualidade de gestão, enfim, você tem uma série de aspectos, você tem parceiros interessados nisso. Então, o que está faltando e um pouco do que também nós já falamos em outros momentos, é que as duas partes se entendam, né? Que o clube consiga entender o que ele é capaz de entregar e de gerar, né? E o quanto o patrocinador é capaz de se apropriar e trazer também de volta, né? Colocar nessa mesma cesta, onde os dois consigam trabalhar em conjunto. Falta, muitas vezes, a parceria para desenvolver o relacionamento, a ativação, enfim, todo o acesso ao torcedor, porque um parece olhar só o retorno, o outro parece olhar só a exposição, o outro parece olhar só o financeiro que está entrando, e ninguém está construindo aqui, de fato, algo que seja sustentável e está sempre pensando no maior ou melhor, como você comentou. E para fechar esse raciocínio da parte da relação
receita total versus recorrente, acho que você cobriu muito bem a parte dos atletas. A gente precisa avançar para um modelo de unidade de negócio, não de busca do novo Neymar, do novo Ronaldinho, né? Acho que o clube pode mudar muito a percepção, e você sempre pontua que alguns clubes têm feito já um bom trabalho nesse segmento. Falamos rapidamente com alguns dados das receitas comerciais, sócio-torcedor e bilheteria que estão avançando, o cavalo encilhado que está passando. E, para fechar, a gente passou muito rápido sobre os direitos de TV, até porque eles são mais coletivos, são mais complexos, mas também tem alguma mensagem por aí, né? Que a gente vem repetindo isso algumas vezes nas nossas conversas. Os contratos de televisão vão ser cada vez mais longos, cada vez mais difícil de aumentar, e acho que os clubes estão indo muito na linha final, né, do quanto fica para mim. Eu acho que o olhar não é no pedaço de cada clube, eu acho que é no aumentar o bolo. E aumentar o bolo não passa, na minha visão, e aí eu queria ouvir você também para a gente fechar esse bloco, não passa por simplesmente aumentar o valor, porque eu acho que eu vou entregar mais para o meu parceiro de mídia. Eu acho que a gente tem que entregar melhor para o parceiro de mídia, e a segmentação na negociação não é pela plataforma, é para que os clubes tenham, em conjunto, condição de trazer outros parceiros que se complementem, outros parceiros que possam ter vantagem e, de forma integrada, empurrar o futebol brasileiro para frente, e aí, no caso, o Campeonato Brasileiro. Desculpe repetir isso, mas é importante que a gente repita sempre isso, porque é um modelo, né, de melhores práticas e não de cópia do modelo europeu, do modelo americano, que foca na liga, na competição e não no clube, no indivíduo. Esse é, na minha visão, o único caminho de crescimento dessa receita. Dá mais trabalho, é mais difícil de negociar, e eu citei a Europa, citei os Estados Unidos, mas não podemos esquecer da transformação que vem acontecendo na Conmebol, depois que ela criou um relacionamento com uma agência que vem transformando a forma de empacotar os produtos e de vender os direitos. Você concorda, César? Discorda? Reforça? Dobra a aposta? Qual a sua visão sobre isso? O direito de televisão, a gente já falou outras vezes, e os números sempre seguem mostrando a realidade, né? No relatório tem, além do número do Brasil, tem ali um histórico dos números das ligas europeias, e eu não gosto de comparar muito com a Liga Americana, porque é um outro bicho, é outra característica, é um outro perfil de negócio, seja do ponto de vista de competição que não tem rebaixamento, seja do ponto de vista de dono da franquia que muda de lugar se o negócio não está dando resultado. Então, além do fato de algumas, a própria liga também ser parceira dona do clube. Então, eu não gosto dessa comparação. Eu prefiro comparar com a Europa porque é um negócio muito mais parecido com o nosso, tem a mesma característica de jogo, inclusive. E lá nós estamos vendo justamente essa estabilização aqui e a concentração dos interesses, especialmente internacionais, nas duas maiores ligas, que são a Premier League e a La Liga. Do ponto de vista de desenvolvimento, eu acho que a gente tem as nossas limitações, né? Eu tenho uma grande rede de divulgação, aí você precisa começar, de fato, a expandir, a acessar outras fontes de veiculação dos jogos, das partidas, do conteúdo. Isso é importante, porque justamente nós precisamos buscar alternativas para fazer o bolo crescer. Se depender só da Globo, o bolo vai chegar no seu limite, fica claro. Com o cuidado de não transformar os direitos de transmissão no velho abadá de carnaval baiano, né, do seu carnaval baiano, que foi o que virou as camisas dos clubes. Então, 800 propriedades que não levam, não divulgam ninguém corretamente, mas o clube está enxergando ali aquela soma de pequenos valores que dá um valor relativamente grande. A gente tem que tomar só cuidado para que essa expansão dos direitos não vire uma divulgação em 5, 6, 7 plataformas onde o torcedor mal sabe onde passa o jogo. Mas que o clube vai ver o valor final e achar que é bom. Então, só esse cuidado para que a gente dê um salto. Eu não sei se esse salto vai ser um salto gigante ou se vai ser só um pulinho, mas a gente precisa continuar de alguma maneira olhando para frente, e só a negociação coletiva,
do produto, da competição, é que vai fazer com que a gente tenha um resultado positivo lá na frente. Você está sem voz. É hoje. Pessoal, lembrando que esse é o episódio 1 do Papo com o César sobre o relatório convocado de 2024. Na próxima semana a gente vai um pouquinho mais fundo e vamos falar um pouco mais, né, também das receitas. E eu vou trazer dados, né? Porque o que o César fala, eu vou falar em outra língua aqui. A gente precisa da concorrência para os direitos, a gente precisa ter outros players fazendo bid para transmissão. Mas duas coisas são necessárias. A gente precisa negociar melhor do lado dos clubes também, né? Aprender com as melhores práticas que estão por aí, não necessariamente copiar, mas olhar para o nosso cenário também. Tem muita coisa crescendo, e esses números eu vou dividir com vocês, de audiência declarada das televisões, que nos últimos 6 anos passaram a apostar no esporte para fechar. Não se constrói nada em 1, 2 anos, a gente precisa de 5, 6, 7, 8 anos. E o ponteiro começa a mexer, e na medida que o ponteiro da audiência começa a mexer, o mercado publicitário começa a acompanhar, começa a entender e começa a tracionar investimentos para essas novas plataformas. Então, César, fechando esse bloco, semana que vem a gente fala mais fundo sobre isso, e agora vamos falar das famosas dívidas, daquilo que mexe e arrepia os cabelos daqueles que têm, quando a gente olha os números. O que significa, César, um clube dever 1 bilhão e 200 milhões de reais? Acho que quase nem acertei a falar direito. O que é isso? Porque você criou lá uma métrica de anos, né? Se cada clube dedicasse 20% da sua receita para pagar a dívida, ele levaria Y anos para pagar a dívida. O que isso interfere no dia a dia? O que é isso? Fala um pouco sobre isso para a gente. Primeiro, assim, o número absoluto não diz muita coisa, porque dever 1 bilhão, se você fatura 5 bilhões, é o mesmo que dever 500 para quem fatura 1 bilhão e meio. Então, a gente precisa só calibrar. E aí, por isso que eu faço essas comparações. Compara com a receita, faz esse exercício de anos de consumo de receita para reduzir a dívida. Ninguém vai deixar de dever. É raro ter um clube que não deve, porque se você não deve, nem contratação de atletas está fazendo. Então, alguma coisa errada talvez você esteja fazendo também. Só que você não pode ter uma dívida tão grande que ela sufoque o seu dia a dia. A grande dificuldade dos clubes, de parte deles, e aí eu tenho que separar em 3 grandes blocos aqui, vai? Os clubes que têm operações que giram bem, né, giram com pouca dívida, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fortaleza, acho que esse é um grupo Red Bull Bragantino, porque a dívida é só com o controlador. Então, assim, esse é um grupo que deve pouco. E está com tudo em dia. Tem um segundo grupo que opera com nível de dívidas aceitáveis, mas com alguma atenção para não desandar. Grêmio, São Paulo, acho que talvez sejam esses os dois exemplos mais claros desse perfil. Depois você vai para o Santos também, um pouco nessa linha, dá para corrigir relativamente fácil. Depois você vai para as SAFs, e as SAFs elas são em momentos completamente diferentes, né? Porque tem algum dinheiro do dono, então tem o Bahia que pagou todas as suas dívidas com dinheiro do Grupo City, o Atlético Mineiro reduziu 500 milhões as dívidas com a transformação em SAF, o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco estão de alguma forma pagando a seu Coritiba, pagando suas dívidas à medida que o novo controlador vai colocando algum dinheiro para reduzir. Então, essas aí a gente vai enxergar o efeito desse novo controlador daqui a uns 2 ou 3 anos, porque as dívidas são muito grandes, estão de algum tempo para serem adequadas, enfim, conseguir algum desconto para os pagamentos e tudo mais. E a gente vai para um grupo de clubes que realmente carrega, e aí essa é a sua preocupação quando você fala 1 bilhão e 200 de dívida, carrega dívidas muito grandes comparadas às suas próprias receitas. Você tem o Corinthians, né, que tem o dívida do estádio, que finalmente foi publicada. Então, hoje, a número de hoje, mais de 2 bilhões de dívida para uma receita de 1 bilhão. Você já deve 2 vezes a sua receita. É muita dívida. Considero que corrija 10% ao ano no mínimo. Eu estou falando de 200 milhões só de correção dessa dívida, né, para uma receita de 1 bilhão. Estou consumindo aí 1/4 ou 1/5 da receita só para pagar custo financeiro do endividamento.
O Fluminense, que opera com uma dívida muito grande para o tamanho dele, que mesmo que no ano passado tenha mais receitas por conquistas, né, de Libertadores e participar do Mundial, ainda assim é uma dívida muito grande. O Internacional tem uma dívida relativamente descontrolada em relação ao seu tamanho. Então, você tem aqui 3 clubes que precisam e demandam alguma atenção para que eles não caiam num problema grave, que é a dívida. O desafio dela é você está tendo que renegociar todo mês, toda semana, pagamentos, porque você não tem dinheiro para isso. Então, renegocia, tira dinheiro da operação, né, do salário para pagar a dívida, ou aumenta as dívidas porque não tem dinheiro para pagá-las, contrata um jogador sem capacidade, sem condição financeira para isso vai virar uma dívida para o futuro. Ou seja, elas vão emperrando, de alguma forma, esses clubes muito endividados, em algum momento eles vão sufocar. E não tem como andar, que é um pouco do que está acontecendo com o Corinthians, né? Dívida em cima de dívida, transfer ban em cima de transfer ban, e isso faz com que a gestão, que devia se preocupar só com montar um clube, um time e fazer jogar, tem que se preocupar primeiro em resolver um monte de pendências extra-campo para depois fazer com que o time jogue. Então, o grande desafio das dívidas, e aí só de fazer essa longa introdução, a gente já vê que melhoramos muito. Há 5, 6 anos, a quantidade de clubes organizados, a quantidade de clubes com problemas de endividamento era muito maior. Nós invertemos essa ordem. Nós temos alguns poucos clubes que precisam de mais atenção. Alguns que já estão endereçando com as SAFs e outros que já resolveram seus problemas. Então, acho que melhoramos. Ainda que o número seja grande, melhorou o cenário. Então, a tendência é de que em 4, 5, 6 anos, essas dívidas tenham sido minimamente equacionadas pelos clubes que ainda estão nesse processo. Bom, eu quero acrescentar um ponto aqui, que ele é menos tangível, ele é mais subjetivo, e que abre para duas vertentes, né? Primeiro, da comunicação. Eu acho que os clubes precisam fazer um papel mais claro para demonstrar que estão buscando sanear as dívidas, mesmo que em algum momento elas aumentem, mas que seguem compatível com o seu faturamento. Né? Que tem um amigo meu que diz que expectativa menos realidade é igual a frustração, né? E isso é importante do ponto de vista do torcedor, que eu sempre vou olhar para o ponto de vista do negócio, sempre vou olhar para o ecossistema de receita, muito mais do que o outro lado. Então, eu acho que isso é um alinhamento importante, tanto da relação receita-dívida, e aí, tocando no ponto das SAFs, eu acho muito importante que os clubes também digam, deixem claro, e acho que é um papel nosso também, de que investimento do novo sócio não é transformação no patamar de receita, é investimento. Eu sei que para você isso parece tolo, parece bobo, porque tecnicamente e de fato, e juridicamente também são coisas diferentes, mas o torcedor não faz essa distinção. Então, quando o clube X recebe 1 bilhão de investimento, e X vai ser para pagar dívida, X vai ser para infraestrutura, X vai ser para a divisão de base, X vai ser para o CT, a receita do clube vai seguir a mesma, com algum incremento no ano seguinte. E se esse investimento sanar e a receita não subir, o clube vai voltar a se endividar. Porque esse é o padrão. Então, essa preocupação, para mim, de comunicação é relevante, porque você traz todo mundo na mesma onda. E não é romantismo. Comunicação ela tem que ser clara, assertiva e verdadeira, até para que os clubes evitem problemas com a imprensa, problemas jurídicos, etc. E aí vem a segunda parte do que eu quero falar, e acho que essa parte anterior deu um corte também legal. Na medida em que o clube mostra essa transparência e mostra esse caminho que você falou e que eu concordo, que ao longo dos anos vem diminuindo, os clubes vão se ajustando, vão diminuindo essa distância entre receita e dívida, subjetivamente, mais empresários, mais marcas, mais negócios são atraídos para o futebol. E aí vira um círculo virtuoso. Claro que é difícil medir isso, né? Se veio primeiro o ovo ou a galinha, mas claramente há um problema de posicionamento e de credibilidade na indústria do futebol. E você vê hoje os clubes que você sempre cita, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio, né? Alguns clubes que têm o próprio Bahia, que estão se estruturando, eles
vão fomentar novos negócios e vai injetar mais dinheiro. Eu acho que esse é um caminho também para mudar de patamar. E aí, César, chegando no nosso final, quais são os seus comentários em cima dessas duas leituras que eu trouxe? E já se despeça para deixar a turma ansiosa para o episódio 2 que a gente vai gravar semana que vem. Essa questão da credibilidade ela é fundamental para você mudar todo o processo de reestruturação do clube, para acelerar, né, e garantir que ele ocorra da maneira e no tempo correto. Então, credibilidade, paciência e comunicação, eles andam em conjunto. Se você comunicar corretamente, com clareza, o que você está fazendo, o que você espera, e conseguir executar, o mercado enxerga isso de uma maneira positiva, que é o que aconteceu com o Flamengo, né? O que aconteceu com o Flamengo não foi nada mais do que isso. Lá atrás falou o que ia fazer, começou a fazer, as dívidas foram caindo, os salários foram ficando em dia, você não tinha mais atrasos, isso atraiu mais marcas, e aí o clube conseguiu explorar boa parte do seu potencial. Talvez tenha mais, mas já destravou um enorme potencial, a ponto de ter mais de quase 250 milhões de reais em receitas comerciais. É um volume maior do que a receita de muito clube total, né? Então, só isso com as comerciais. Então, essa construção vai fazer com que você resolva o problema das dívidas e que você tenha no meio do caminho um crescimento de receitas para também ajudar nesse processo. Então, credibilidade, paciência e comunicação, né, transparência, isso ajuda muito na construção, na tomada do caminho correto para atingir o objetivo que é clubes sustentáveis, clubes capazes de pagar suas contas e serem competitivos, do tamanho que eles forem, mas competitivos e sustentáveis. Então, é isso que precisa ficar claro para todo mundo. Beleza, César. Então, chegamos ao final do primeiro episódio sobre o relatório Convocados. Semana que vem teremos o segundo episódio falando dos resultados gerais. E a partir da primeira semana de julho, anotem aí, nós vamos fazer os mini debates sobre os clubes, uma visão do resultado de 2023, o que está acontecendo em 2024 do ponto de vista de mercado, consumo, o que aconteceu em 2023 também do ponto de vista de mercado e consumo. Então vão ser programas mais dinâmicos, né, sobre os clubes. E a sua paciência com os acidentes de hoje, aconteceu de tudo. Tivemos que interromper a gravação, depois voltamos, depois o arquivo não abriu, depois os felinos passaram por aqui, depois os filhos também falaram acolá, enfim. Mas foi mais um episódio super gostoso, agradável, de minha parte sempre feliz e aprendendo com todo mundo. César, grande abraço, seu até logo aos nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossa audiência, enfim. Valeu, Rafa. Obrigado pelo tempo, pela paciência. Obrigado a todos que perderam e investiram seu tempo aqui ouvindo a gente. E vamos para a próxima. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos.